Durante um ano, por força da curiosidade ou de certo fascínio, comecei a fazer visitas descompromissadas à quadra do Complexo dos Capuchinhos. O complexo abriga em sua extensão um convento, uma casa de saúde, uma rádio e um fabuloso museu com objetos de toda espécie, inclusive obras literárias que acumulam quase 6 séculos. Embora todos os segmentos da quadra sejam dignos de nota e fossem um prato cheio para museólogos, historiadores e jornalistas, minha curiosidade se debruçaria sobre a carismática figura que coordena boa parte daquele espaço, inserida naquele microcosmo que abriga aspectos da vida, morte e memória. Quero acabar com essa grama aqui para deixar só flores aqui. Aqui eu plantei uns manjericão roxo, ó. Os manjericão roxo são bem mais, eles são bem mais perfumados, ó. Eles são bem mais perfumados e mais fortes, como o manjericão, né? Pode sentir o cheiro, ó. Bem mais forte. Então, para ti, aqui tem um espaço de lazer, ó. E os freios da casa de saúde, eles vêm aqui quando é muito quente, eles vêm aqui debaixo dessa sombra aqui. Aqui o meu jardim está muito mal cuidado, viu? Porque não é um jardim certinho, viu? Eu deixo crescer à vontade, eu não sou muito de fazer um jardim todo quadradinho, limpinho. Eu deixo crescer ervas daninhas também, porque São Francisco disse que tinha que deixar crescer as ervas daninhas também, que elas também são criaturas de Deus. É as damas da noite, né? Essa floresceu essa noite, já está morta. Quando ela floresce, ela está assim e abre. Depois, quando ela, de manhã, ela fica esticadinha assim, morta. Dura uma noite só, né? Então, essa é a terceira floração já. Terceira floração. Começa lá por novembro, depois tem várias. E é sempre assim, ó, 20, 25 flores de uma vez só, né? Para ela pode ser uma eternidade, né? Para ela pode demorar muito uma noite. Para nós, uma noite não é nada, né? O tempo é diferente para diferentes espécies de criaturas, né? Uma galinha de certo 5 anos equivale a 60, sei lá. Eclesiastes, né, no Antigo Testamento, tem um texto bem existencial que diz que existe um tempo para cada coisa debaixo do sol. Um tempo para rasgar, um tempo para coser, um tempo para jogar pedras, um tempo para juntar pedras, um tempo para chorar, um tempo para sorrir. Enfim, é um texto longo que fala que para tudo tem um tempo sobre o sol, né? Eu acho legal, sabe, esse texto do Antigo Testamento. Também tem várias ervas, vocês viram outra vez, ervas de chá, tempero. Aquele frei lá esse frei lá, ele faz umas misturas de erva moída para botar no chimarrão. Ele mistura alcachofra. Frei, o que o senhor mistura para fazer as ervas do chimarrão? Que ervas que o senhor mistura para fazer o chimarrão? Hoje qual é as ervas que o senhor faz? Qual é as ervas que o senhor mistura? Tenho 4 4 ervas? Qual é as ervas? Mas é meio difícil de... Tem como faz aquele Capim, cidró, capim. Isso. É tudo de horta. Tudo de horta. Eu vi o senhor botando folha de goiaba, de goiabeira também. Também. Cavalinha lá também, o senhor bota, né, Frei? Também. Cavalinha. Cavalinha é muito importante. Ela é mineralizante, né? Mas ela ajuda a não engordar. Não engordar, que bom. A minha trajetória de menino, morando com a avó dos 3 anos e meio aos 7,5, depois retornando para a cidade, a gente era a família muito assim, praticava muito a religião católica, né? A gente ia muito à igreja, rezava, foi educado assim nisso, né?
E aos 14 anos me rebelei, não ia mais na igreja, não me confessava, não ia mais à missa, né? Tu se rebelou aos 14 anos? Aham. Foi assim uma... Foi por causa que quando eu ia confessar, o padre só me xingava, né? Porque eu contava tudo, né? Aham. Daí, então, me rebelei, me afastei, não queria mais nada. Depois aí conheci uns padres italianos jovens que vieram de Trento, padre Cláudio, padre Jerônimo, e começamos a participar dos grupos de jovens, né? E eles eram muito bacanas, muito abertos, cantavam, dançavam com a gente, faziam caminhadas, faziam retiros, tudo assim, uma coisa bem bonita. E eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais, né? E depois eu fui a servir ao exército em 73, em plena ditadura, né? Todos os meninos pobres, os rapazes pobres de 18 anos, filho de operário e agricultor serviam. Os filhos de família rica não serviam. Eles incorporavam e depois de um mês ou dois desapareciam. E a gente perguntava, né? Não podia perguntar, mas a gente perguntava, que deu fulano? Excesso de contingente. Mas por que eu não fui excesso de contingente se eu trabalhava o dia todo e estudava à noite fazendo segundo grau? Nos assustavam muito com relação aos comunistas, né? Que eles iam entrar no quartel, iam degolar todo mundo, que a gente tinha que ficar atento quando tirava a guarda. Guarnecia o quartel por fora, mesmo dentro da bateria, né? Como plantão na porta da caserma, né? Nos faziam encenações mostrando coisas assim como dissolver uma passeata de estudantes, por exemplo. Mas o que me levou a querer ser frei foi a paixão por São Francisco. Eu vi o filme Irmão Sol, Irmão Lua, do José Firelli. Nossa, eu chorei, eu vi 2, 3 vezes, eu queria ser que nem aquilo, né? Assim, São Francisco no meio dos pobres, cuidando do leproso, entregou a roupa para o pai, largou tudo e foi, né? Então eu me apaixonei por aquilo ali. E daí eu entrei em contato com os capuchinhos, né? Para mim era tudo igual, tudo franciscano. Não sabia que os capuchinhos eram uma reforma da ordem franciscana. Uma reforma bem que procurou ser o fiel o mais possível do ideal primitivo de São Francisco. Entrei na filosofia, em Flores da Cunha, né? Era o convênio, nós éramos 11. Desses 11, no final sobrou só 4. Desses 4, hoje somos só 2. Depois fui estudar arte. Fui para o Rio de Janeiro, Escola de Artes Visuais, depois pulei para ir à Europa. Havia outros religiosos? O senhor era o único? No que estudava arte era. E como é que o pessoal via isso, assim? Eles viam assim meio... sabe? Sério mesmo? Mas eu, já aqui, os meus confrades daqui não vinham com bons olhos, né? Eu achava que eu devia estudar outras coisas, né? Não estudar arte. Que era um sonho, não era um sonho meu, era uma coisa que eu queria, porque eu sempre gostei sempre desenhei, sempre estudei, sempre pintei, eu queria fazer escola, eu queria me meter no meio, né, da coisa e me meti, né?
Uma temática que eu sempre trabalhei na pintura é o bestiário. O bestiário baseado nos bestiários medievais. O bestiário é uma forma de falar daquilo que está dentro do ser humano através de animais, seres diferentes e fantásticos. Aqui, por exemplo, é um bestiário, né, que eu falo uma besta que devora a outra e que morde a outra e que etc, né? E aqui também tem eu me baseio assim um pouco naquilo que eu vejo por aí, né? É um bestiário mais humano, de pessoas meio caricatas, né? Que são apresentadas à sociedade como modelos, como pessoas que aparecem, mas que não têm consistência assim como seres humanos, né? Porque vivem de imagem, de hipocrisia, né? de aparência, né? Então eu chamei esse quadro aqui as Lubzelma, né? As filhas do lobisomem, porque são meio caricatas, mas eu me inspirei em alguma coisa que eu vi por aí, em algum lugar, né? Algumas fotos que eu vejo, alguns comportamentos, e eu quis fazer isso aqui. Já participou de uma exposição. Isso aqui é uma técnica de encáustica, pintura com cera e pigmento, e depois trabalhado em cima, né? É uma coisa assim bem... Eu sempre digo que esse quadro é o meu favorito e que ele é uma subversão da iconografia bizantina. Exatamente, porque aqui tem elementos da iconografia bizantina, os olhos, o nariz estilizado, a boca, né? Ele tem, porque o ícone ele é estilizado, mas ele fala, né? E fala para quem olha assim, né? Isso aqui eu acho que fala. Né? Se tu vê muitas fotos por aí que aparecem, por aí não vou dizer aonde, tem o mesmo sorriso, o mesmo tudo, né? Porque tem que estar sempre sorrindo, tem que estar sendo feliz, né? É como é que se diz, o dever, né, de ser feliz ou parecer feliz. Porque se eu estiver triste, eu não vou ser muito considerado. Eu tenho que ser sempre feliz. Eu me realizo se eu estou com um sorriso, mesmo que seja falso, né? Um sorriso na boca, né? Mesmo que seja falso, forçado, né? Por dentro posso estar chorando, mas tem que sorrir, né? Então essa ideologia da felicidade, da euforia perpétua, né? Tem um livro sobre isso que eu li, não sei onde que eu li. A euforia perpétua ou o dever de ser feliz. Eu acho que é do Sponville. Devo ter por ali. Eu também não guardo muito os títulos, mas eu acho que é isso aí. Esse problema. Não tá aqui? Não, é aqui. Não, isso não foi nem para tal lugar, é separado. Caramba! Tá com o privilégio de... Eu tô com o privilégio de olhar isso aqui em primeiríssima mão. Mas aqui, ó, tu começa por aqui, ó. Por exemplo, filosofia tá mais aqui, ó. Tá. Nossa! Vem muita coisa de lá. Olha. Olha aqui, ó. Eu vi um bom que tu vai querer depois. Tipo assim, ó. Ó. Incrível. Eu nem gosto de uma coisa antiga. Deixa eu ver. Esse aqui é Rousseau. E tudo tem 3, 4 exemplares, porque eram os seminaristas, né? Olha só a qualidade do papel. Sim. Praticamente não oxidou nada. Não, que ficava num lugar apropriado. Um lugar totalmente apropriado. Então tem de tudo aí. Os melhores amigos do ser humano. Olha, uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo, é receber pessoas aqui no meu ateliê, aqui no museu. E gosto de acolher pessoas que não pensam como eu, que não são como eu, que não têm a mesma fé que eu. Não tem problema nenhum se for ateu, se for agnóstico, se for homoafetivo, se for queer, se for o que for. Eu sempre me enriqueço muito com o diferente. Não vai te contaminar, nem vai ficar doente porque falou com uma pessoa que é diferente de você, né? Pelo contrário, né? Vai crescer como ser humano. Com igual é igual, né? Se eu acolho alguém que é igual, pensa como eu não ganho nada, assim no sentido de crescimento. Mas eu me confrontando com o diferente, eu posso questionar minhas posições, posso até modificar meu modo de pensar. E não ter medo de que aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, seja contestado, ou eu tenho que mudar de atitude ou de modo de pensar. E muitas vezes também quando vem aqui os alunos, ou vem pessoa pesquisar e quer aprender uma técnica, eu tenho prazer em ensinar.
que eu não vou levar, para que eu não vou ensinar aquilo que eu sei, por exemplo, de técnica de pintura, de restauro, para quem pede, eu não vou levar comigo para o túmulo. Se eu levar para o túmulo vai se perder. Se eu puder ajudar alguém com alguma coisa, eu ajudo. Eu penso também que o ser humano, uma dimensão humana importante é a espiritualidade. Como eu já disse, a espiritualidade não está necessariamente ligada a uma crença religiosa. A espiritualidade é aquela dimensão interior, mental do ser humano, onde ele cultiva valores que o fazem feliz. Que o fazem feliz e que fazem os outros felizes também. Então, a espiritualidade voltada para a vida. Tem as grandes espiritualidades também. A budista, a cristã, a islâmica e assim por diante. Todas as grandes espiritualidades. Não estou falando de religião, porque a religião é uma coisa mais institucionalizada, né? Com a hierarquia toda, que começa lá na base, com os fiéis, vai subindo até o último chefão lá em cima, né? Mas a espiritualidade tem que ser encarnada, tem que ser ligada à realidade. Uma espiritualidade sem dimensão social também é uma espiritualidade que não leva a nada. Se eu acredito na espiritualidade budista, ou na cristã, ou na islâmica, essa espiritualidade tem que estar ligada à realidade que eu vivo. Uma espiritualidade desencarnada é aquela espiritualidade que eu penso que faço um comércio com Deus, uma troca, né? E tem gente que vende Deus, e tem gente que compra Deus pensando que está cultivando uma espiritualidade. Isso não é espiritualidade, isso é uma teologia de compra e venda. É uma teologia que eu dou tanto para Deus, Deus me dá tanto. Teologia da prosperidade, né? E outra teologia que está por aí é a teologia do domínio. Tem gente que pensa que tudo tem que ser cristão, né? Tudo tem que... na política tem que ter a bancada evangélica, não sei aonde tem que ter não sei o quê. Não. O mundo é livre, é leigo, não posso voltar atrás e querer um mundo onde tudo converja para Deus ou para a religião. Tem pessoas que não acreditam em Deus e, no entanto, se comportam de modo tão ético, tão justo, tão correto, muito mais que muitos religiosos e pessoas que dizem que seguem uma espiritualidade. Eu acho que tem muita contradição aí e se instrumentaliza também a espiritualidade, xisma e até as igrejas para obter benefícios próprios, principalmente econômicos, que eu acho que isso é uma grande deturpação da espiritualidade. É eu com Deus, sem uma encarnação, sem um compromisso com o social, com os problemas que estão ao meu redor. Isso é uma espiritualidade desencarnada, desligada do mundo. Uma espécie de uma religião alienada. Né? Alienada também. Nós usamos muito a palavra encarnação porque tu assumir esse compromisso de, pela tua espiritualidade, tentar transformar a realidade. Mas sem fazer proselitismo, entendeu? Sem querer que o outro faça uma adesão ao teu modo de crer ou de pensar. Uma colonização do pensamento do outro. Exato, não é colonização do pensamento do outro. E nem imposição de nenhum tipo de crença. Bem aqui, com pontinhos, ó. Até chegar ao tom, né, que isso se chama reintegração pictórica, né? Porque esse aqui é lacuna onde perdeu a cor, né? Vamos pegar mais um pouquinho ali. Olha esse aqui, vamos ver. Não vai acertar na primeira, né? Mas depois a gente vai sobrepondo até chegar ao tom que é mais próximo da área de cor verdadeira, que é um retoque, né?
No trabalho de conservação e restauração, ele se fala sempre conservação e restauração, a gente procura, assim, tanto nas obras de arte como nos acervos, amenizar um pouco a ação do tempo sobre os materiais dos quais são formados esses acervos, essas obras de arte, esses documentos. E a ação do tempo ela é inexorável, ela mais tempo ou menos tempo, dependendo das condições em que estiverem armazenados ou guardados os materiais, eles vão durar menos tempo ou mais tempo. Então, esse trabalho é meio inglório, porque a gente protela, né, a deterioração né, de acervos e de obras de arte que são expressões do pensamento, da cultura, da vida, do cotidiano das pessoas, né? Ou de um grupo social, no caso aqui nosso da ordem religiosa dos capuchinhos, né? Vai começar a se mexer. Olha ali. Conseguiu tentar fazer isso lá? Ela ficou tímida, entrou no casulo. Sim, tu fez ela entrar pra dentro da barra. Então a gente está sempre lutando contra insetos que comem o papel, que comem a madeira, fungos que deterioram, que mancham, que dão um aspecto um pouco feio, digamos assim, para os materiais. Então a gente está sempre tentando evitar a ação ou amenizar a ação desses agentes externos, que é a temperatura, a umidade, a própria ação do homem, o manuseio, a exposição à luz, etc. Né? Então estamos aí nessa luta inglória, né? Que é a conservação e restauração de acervos. Essa peça é uma peça de gesso, é um pastor de um presépio, tocando flauta no presépio. Ela era branca, linda, lisinha. Deixa eu pegar uma para comparar para tu ver, ó, que daí tu vai entender melhor. Olha aqui, ela era assim, ó. Ela era como esse santo lisinha. E aí aqui, claro que eles vão passar uma base, pintar e fazer como as pessoas gostam, colorido. Mas eu achei assim, vou botar no tempo para ver o que acontece. Eu vou deixar no sol, na chuva, ela vai ser... Isso tudo é uma agressão. Né? O gesso vai absorver a umidade, vai secar a umidade, vai rachar, vai coisar, e vai acontecer isso. Essa tem aqui, eu acho que ela tem no tempo, ela ficou em torno de 6 anos no tempo. E eu deixei. Aí depois caiu a cabeça, começou as rachaduras, a base já está... E assim eu acho que é com a gente. O tempo nos devora. Esse daqui, ó. Que não, é nome daí. Depois vocês vão olhar tudo. Bom, Rissul Documentos. Você viu, mas é tanto documento, tanta coisa. Foto, Eu vou guardar os cartões de aniversário. sim. Depois nós Deixa eu ver pra olhamos. Eu separar. guardei isso aqui dele, ó. Isso aqui é bem dele. Se quiser, mas aí o que vai ligar o que Triste morrer, né? Triste Não pra queria quem morrer. vive, eu não acho que é triste. Triste é o mundo que a gente vive. Aí é triste. Tão bonito viver, pra que morrer? Ah, o violão dele, ó.
Olha, cheiro. Oh! Tem mais uma caixinha aqui, ó. Tem mais uma caixinha. Baixa 47. Talvez seja um manuscrito de alguma coisa que ele escreveu. Com calma. É bom que Vou tem botar um aqui título, dentro. ó. Nos envelopes também, tem um título. Tá, os títulos nas fotos, né? É, Frei. Estamos vendo as coisas do Frei Genésio pro museu. Tem bastante coisa do Frei Genésio. Já estamos separando. Ó, tem até com o antigo do Museu dos Capuchinhos. Não. Acho que é um convite que eu mandei para ele. Eu que foi dele. Mas depois a gente pode pôr só no tem nome, só que isso é uma mensagem direta, se tiver que complementar. Senhor Jesus Cristo, permanecendo 13 dias no sepulcro, santificaste os túmulos dos que creem em vós, para lhes aumentar a esperança. Eu vou pegar a escada, mas Bom, as inquietações que eu tenho é com o destino, por exemplo, que vai ser dado, o dia que eu não estiver mais aqui, o destino que vai ser dado para as minhas coisas, no sentido assim, a minha arte, os meus desenhos, as minhas pinturas, meus pincéis, os meus objetos afetivos, um pedaço de tronco, uma marca, um pedaço de madeira, que era da casa do meu avô, um desenho, uma pintura, uma escultura. Tem muitas coisas que eu fui agregando a esse espaço nesses últimos 25 anos, né? Algumas coisas que eu já tinha comigo e que aqui encontraram espaço para respirar, né? Para dizer alguma coisa para mim e para as pessoas que vêm aqui. Para mim, aqui, tudo que tem aqui tem um significado, tem uma história por trás, tem uma memória, né? Uma memória afetiva de um amigo, de uma amiga, de um colega meu, de um frei que me deu alguma coisa.
de um parente, da minha história, né? Então, assim, se eu não estiver mais aqui amanhã, por exemplo, se eu morrer, o que vão fazer disso aqui? Então, eu acho que seria bom eu dar um destino ainda quando estou por aqui, né? De muitas coisas. Doar para quem gosta, me desfazer, me desapegar e conservar algumas coisas que eu achava bem significativas para serem preservadas. E mesmo assim a gente não sabe, né? Porque depois que a gente morre, a gente não tem mais poder nenhum. A gente não é mais livre. Depois era o Sartre que dizia, depois que a gente morre, a gente não é mais livre. Quando a gente é vivo, é livre, porque tu pode dizer sim e não, né? Quando tu morrer, tudo que disseram de você, você não vai poder vir para dizer, não, não era assim. Mas eu acho assim que não tenho que me angustiar também por isso, no sentido, me angustio, mas não no sentido de ficar doente, entendeu? Eu quero viver cada momento, com os amigos, com as pessoas que vêm me visitar, com aqueles que eu amo, aqueles com quem eu posso partilhar alguma coisa da minha vida, do meu conhecimento principalmente. Eu conheço muito de pintura, de desenho, de história da arte, mas está cada vez mais difícil partilhar isso com alguém. Por que o senhor acha que cada vez é mais difícil? Porque as pessoas não querem saber nada mais. Não querem saber, elas querem a autorreferencialidade no sentido assim, ó, eu sei o que eu quero, eu sei fazer. Eu vejo pelos jovens aprendizes que vêm aqui, que eu dei aula de desenho para eles, né? Eu estou tentando ensinar como construir uma imagem, um desenho com linha, com ponto, com linha grossa, linha fina, com claro escuro. Eu estou falando, eles estão fazendo o que eles querem, do jeito deles. Entendeu? Nem tentam, muitos nem tentam. Então, assim, eu acho difícil, às vezes, transmitir, partilhar conhecimento. É muita coisa que eu sei, que eu vivi, que eu gostaria... vai morrer comigo. Eu tenho um filme que eu cito muito sobre isso, sobre a memória. O Blade Runner, né? O Caçador de Androides. Aquela cena final do replicante do Roy, né? Que ele vence o Caçador de Androides, não mata o Caçador de Androides porque não quer matar ele. Por daí ele começa a dizer, com uma pomba na mão, assim, segurando, ele diz assim, eu vi coisas e crepúsculos e planetas e que humano nenhum viu. E eu gostaria de partilhar isso com alguém, mas não tenho com quem partilhar. Então minhas memórias vão se perder como lágrimas na chuva. E daí eles, tempo de morrer, solta a pomba e ele morre. Então, assim, eu acho que a vida da gente é isso. Não tem sentido viver se não for para partilhar também. Partilhar conhecimentos, partilhar amor, carinho, vida, reflexão, projetos pelo bem comum, porque eu acho que não tem sentido também viver só para você, né? Tem que olhar para o outro. Aquela questão do olhar, né? O outro existe se eu olho para ele. E eu também existo na medida que o outro olha para mim, né?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Tem algumas que são semelhantes, né? Mas não tem nenhuma igual à outra. Os anos de vida são semelhantes, mas nenhuma é igual à outra. Os anos vividos, né?